E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma aula de matemática básica. Eu sou o professor Fernando Trapasson e esse é o canal Manual da Matemática. Na aula de hoje vamos aprender dois conceitos muito importantes na trigonometria, que são chamados de lei dos senos e lei dos cossenos. Então, primeiramente a gente vai definir quais são essas duas leis. Posteriormente vamos fazer dois exemplos e aí depois vamos resolver dois problemas onde a gente faz a aplicação dessas duas leis. Então fica comigo até o final que a gente vai aprender tudo sobre lei dos senos e cossenos. Vamos lá. Muito bem, então aqui a gente tem a presença das duas leis. A lei dos senos, onde está representada aqui na nuvem azul, uma relação entre lados do triângulo que está aqui em cima e também o seno dos seus ângulos. Abaixo podemos ver aqui a lei dos cossenos, que é essa equação que está na nuvem vermelha e que relaciona lados do nosso triângulo aqui e também o cosseno do seu ângulo. Na maioria das vezes, essas duas leis elas são utilizadas para encontrarmos a medida de um dos lados do triângulo. Então, essa é uma utilidade bem importante na trigonometria, pois ela nos permite calcularmos a distância entre dois objetos, por exemplo. Bom, quando que eu utilizo a lei dos senos ou a lei dos cossenos? Qual que eu utilizo? Então, a gente sempre deve analisar o nosso triângulo e perceber algumas coisas, ó. Por exemplo, se eu tenho dois ângulos e um lado, o que que eu vou utilizar? Vou utilizar a lei dos senos. Se por outro lado eu tenho dois lados e tenho apenas um ângulo, eu utilizo a lei dos cossenos. Então agora a gente vai resolver esses dois exercícios e vai ver na prática como isso funciona, tá bom? Então vamos lá. Muito bem, então nesse primeiro exemplo aqui ele diz o seguinte: determine a medida de x, né? Onde está o x? Nessa posição aqui. Ou seja, ele está querendo saber esse lado aqui, qual a medida desse lado. Bom, primeiramente, por que que a gente está utilizando a lei dos senos? Pois temos dois ângulos e a presença apenas de um lado aqui do nosso triângulo. Quando tem dois ângulos de um lado, utilizamos a lei dos senos, tá? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é começar a montagem aqui da nossa primeira razão, dividindo, por exemplo, algo que a gente quer encontrar, né? Então, se eu quero saber o tamanho desse comprimento aqui, a gente vai fazer x dividido pelo seno do seu ângulo, né? Qual é o ângulo que está relacionado com o lado x, professor? Então, o ângulo que está relacionado é o ângulo oposto a esse lado, né? Esse ângulo A aqui. Então, qual é o valor dele? 30 graus. Então, é isso que a gente vai colocar aqui, seno de 30 graus. Então, pegar x, que é o lado ali, BC, e dividir por seno de 30 graus, isso nos dá uma razão. Essa razão, ela é proporcional à divisão, por exemplo, deste lado aqui, que é 8 metros, dividido pelo seu ângulo que está aqui em cima. Então, é isso que a gente vai utilizar o que a gente quer encontrar, que é o valor do x, e vamos utilizar aquilo que o exercício já nos dá, que é os 8 metros aqui do segmento AC. Tá? Então vamos colocar aqui 8, isso é igual a 8, dividido por seno do seu ângulo correspondente. Professor, temos um problema. A gente não sabe qual o valor desse ângulo, né? Porque a gente precisa usar ele porque ele é o correspondente aqui. Bom, graças a Deus, né, a gente tem uma relação dos triângulos que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é igual a 180 graus, né? Se a gente tem aqui 30 e 60 graus, isso já somado dá 90 graus, né? E aí quanto que falta para chegar em 180? Falta 90 graus, né? Então quer dizer que esse ângulo aqui ele tem valor 90 graus, tá? Eu vou colocar da seguinte maneira, vou colocar no formato de um quadradinho com uma bolinha no centro. É assim que geralmente o pessoal representa aí os ângulos de 90 graus, tá? Um ângulo reto. E aí vamos escrevê-lo aqui então assim, ó. 8 dividido por seno de 90 graus. E agora qual que é o próximo passo, professor? O próximo passo é resolver quanto que é o seno de 30 graus e quanto é seno de 90, tá? Então, eles são ângulos notáveis, né? O seno de 30 graus é a mesma coisa que 1 meio ou 0,5, tá? Então vamos escrever aqui abaixo, x dividido por 0,5
Isso é igual a 8 dividido por seno de 90. Seno de 90 graus é igual a 1. Então, substituindo aí, colocamos o valor 1. Agora, professor, qual que é o próximo passo? Agora, o próximo passo aqui é a gente multiplicar cruzado, por exemplo, aqui assim, ó. Então, quanto que fica 1 vezes x, professor? 1 vezes x fica igual a x. Isso vai ser igual à multiplicação de 8 com 0,5. 8 vezes 0,5 é igual a 4. E aí a gente já tem a resposta aqui para o nosso problema, ou seja, esse tamanho aqui ele tem 4 metros. Essa medida aqui de BC tem 4 metros. Ah, professor, mas eu queria saber o tamanho desse lado aqui, desse Y aqui, que é o AB. Não tem problema, você pega e monta a relação ali, ó. Y dividido por seno de 60 graus vai ser igual ao quê? Pode usar a mesma relação, 8 dividido por seno de 90 graus, tá? Então essa parte que você utiliza a mesma, só que daí você utilizaria o seguinte, né? Y, então você coloca o Y aqui e coloca ali os 60 graus, porque é o ângulo correspondente ao Y, tá? Então o processo é semelhante, aí depende de qual lado você quer encontrar. Nesse caso, queria saber só o tamanho do x, e aí a gente já tem aí o valor dele, tá bom? Então vamos agora para a lei dos cossenos. Aqui temos um exemplo para a gente aplicar ela. Bom, dá para ver nitidamente a sua diferença em relação à lei dos senos. Aqui temos a presença de dois lados, um medindo 3 e um medindo 4 metros, e a presença de um único ângulo aqui, que nesse caso é 30 graus, tá? E aí o exercício pede para a gente encontrar justamente o lado oposto ao ângulo dado, né? Então, nesses casos, é possível utilizar a lei do cosseno. Como que a gente vai resolver isso, professor? Vamos começar pegando a fórmula e substituindo tudo que a gente tem de informação, tá? Então vamos pegar aqui ela, que está aqui em cima, e vamos substituir. O A será sempre o valor que a gente quer encontrar, ou seja, será esse valor x aqui, ó, tá vendo? Então, vamos encontrá-lo aqui dessa seguinte maneira. Coloca o x ali no lugar do A, e aí você vai colocando ali no lugar do B e do C os seus valores, ó. Supondo que esse aqui seja o B e esse aqui seja o C, indiferente qual é qual, tá? Qualquer um pode ser o B e o C. Eu vou dizer que o B é 3 e o C é 4. E aí a gente vai substituindo, ó, vai ficar assim. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Menos 2 vezes o B, que é 3, vezes 4, que é o C. Vezes o cosseno. Cosseno de quem, professor? Do ângulo A. Quem que é o ângulo A, professor? O ângulo A será sempre o ângulo que está oposto ao lado que a gente quer descobrir, ó. Nesse caso é os 30 graus lá, né? Então vamos escrever aqui, cosseno de 30 graus. Agora o próximo passo vai ser calcular aqui quanto que é 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, multiplicar toda essa expressão e aí depois soma e subtrai, né? X ao quadrado, né? Isso é igual a 3 ao quadrado é quanto, professor? É 9. Quanto que é? Mais 4 ao quadrado. 4 vezes 4, né? 16. Menos, agora quanto que é? 2 vezes 3 vezes 4, professor? 2 vezes 3 é 6. 6 vezes o 4 é 24. 24 vezes o cosseno de 30. Quanto que é, professor? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, tá? Dos ângulos notáveis. Porém, a gente pode colocar ele em número decimal, né? Quanto que é a raiz de 3 sobre 2? É aproximadamente aí 0,86, tá? Agora, qual que é o próximo passo, professor? O próximo passo é multiplicar aqui o 24 com o 0,86. Então, o resto depois a gente soma e subtrai, tá? Então vai ficar assim, x ao quadrado igual a 9 mais o 16, por aqui só baixei, né? Aí menos 24 vezes o 0,86. Isso daí dá 20,64. X ao quadrado igual a 9 mais 16 dá 25. 25 menos 20 com 64 é 4 com 36. Tá? 4 com 36. Agora, qual que é o próximo passo, professor? O passo é isolar esse x aqui, tirando o 2 e passando para a direita, né? Se ele está na potência, ele vai passar com a operação inversa, que é raiz quadrada, né? Então vai ficar assim, ó, x igual raiz quadrada de 4 com 36. Ah, professor, não sei quanto é isso. Isso vai dar aproximadamente 2, né? Porque raiz quadrada de 4 é 2, então vai dar um pouquinho mais que 2.
Então vai dar aí em torno de 2,08, tá? Aproximadamente. Então a gente achou o valor aqui desse lado aqui, que é 2,08 aproximadamente. Perfeito? Então é dessa maneira que a gente utiliza a lei do cosseno para descobrir um outro lado do triângulo, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Agora o que a gente vai fazer? Vamos para dois problemas, onde a gente vai ler o problema e vai determinar se é a lei do seno ou a lei do cosseno que a gente utiliza, tá bom? Então vamos lá. As casas de Ana e Bianca são localizadas de frente uma para a outra, tá? Então vocês podem ver aqui no nosso desenho abaixo, tá? A 10 metros de distância da casa de Bianca até uma árvore. Então ele está dizendo que essa distância aqui é 10 metros. Também a distância entre as casas de Bianca e Ana tem 15 metros, ou seja, essa distância aqui, ó, tá? Ó. Continuando. As meninas verificam que há um ângulo de 60 graus entre as linhas que unem suas casas, ou seja, essa linha aqui, e também com a linha formada da casa de Bianca com a árvore, ou seja, esse ângulo aqui, ó, é de 60 graus. Então elas verificaram isso, como ilustra na figura a seguir. Tá? Então, considerando essas informações, pode-se afirmar que a distância entre a casa de Ana e a árvore é em metros, aproximadamente. Então, está pedindo para a gente calcular essa distância aqui, ó, a distância de Ana até a árvore. Primeiramente, vamos colocar então aqui que é a casa da Ana, para a gente não se perder, né? E essa daqui é a casa da Bianca, tá? Aí agora a gente prossegue. Qual é o método que a gente utiliza para resolver esse exercício? Bom, professor, temos dois lados, ó, 15 metros, que é esse lado aqui, e temos este outro lado aqui, que é 10 metros. Então, se a gente tem dois lados e um ângulo, utilizamos o quê? Lei dos cossenos, tá? De praxe. Dois lados e um ângulo, lei dos cossenos. Então, vamos começar escrevendo a nossa lei dos cossenos aqui, ó. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais o c ao quadrado, menos 2 vezes o b vezes o c vezes o cosseno do ângulo A, né? Então, agora a gente vai substituindo aqui. O lado A sempre é um lado que a gente quer descobrir. Então, vamos até escrever aqui que esse aqui é o nosso lado A, para a gente não se perder, tá? Então, a gente quer saber o lado A aqui. Comprimento na medida A. O B e o C são os outros dois lados. Tanto faz qual é qual, tá? Então, vamos dizer que o B é 10 e o C é 15. Então vai ficar assim, menos 2 vezes o B, que é 10, vezes o C, que é 15, vezes o cosseno do ângulo A. Professor, qual que é o cosseno do ângulo A? O lado A é esse, então o ângulo A vai ser o que está oposto aqui, né? 60 graus. Então vamos substituir aqui, 60 graus. Quanto dá isso, professor? Vamos ver, né? Ó, vai ficar assim, A ao quadrado igual. Quanto que é 10 ao quadrado, professor? 10 ao quadrado é 100. Quanto que é 15 ao quadrado, professor? É 15 vezes 15, dá 225. Aí, menos quanto, professor? 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 15 dá 300. Então, 300 vezes cosseno de 60, professor. Quanto que é cosseno de 60? É 1 meio, né? 0,5. Então, vezes 1 meio. Quanto dá isso, professor? Ó, a gente pode simplificar aqui esses dois, né? Vai ficar o quê? 150 aqui. 300 dividido por 2, 150. Agora, na próxima linha, a gente faz assim, ó. A ao quadrado igual. Quanto que é? 100 mais 225, dá 325. 325 menos os 150 que está aqui, quanto que é, professor? Isso vai dar exatamente 175, né? Então, colocando aqui, né, já essa subtração e soma, 175. E agora, professor? Agora já está quase no fim, ó. Basta retirarmos esse quadrado que está aqui, passando para o outro lado como raiz quadrada, né? Então, vai ficar A igual raiz quadrada de 175. Professor, quanto que é isso? A raiz de 175, ela equivale aí aproximadamente a 13,2, tá?
a nossa alternativa correta é a letra A, 13,2, ou seja, a distância aqui, né, da casa da Ana até a árvore equivale a 13,2 metros, né? Então, esse exercício ele é bem legal, né? É uma aplicação da nossa lei do cosseno. Muito bem, então agora vamos para o último problema. Então, aqui ele nos diz o seguinte, ó, 3 esquinas A, B e C. Então, aqui vocês podem ver a esquina A B e a C. Estão no mapa com uma escala de 1 para 1000. O que isso significa, professor? Que a cada 1 centímetro aqui no mapa representa 1000 na vida real, tá? 1000 na vida real. E aí ele continua. Das alternativas, a que melhor aproxima a distância entre as esquinas A e B, então a que melhor aproxima essa distância aqui é qual? Qual dessas alternativas aqui? E ele diz para considerar aí o raiz de 3 sendo 1,73, tá? Então, como que a gente resolve esse problema, né? Primeira coisa, aqui temos a presença de 2 ângulos e um lado aqui, né? Vocês podem ver o lado BC. Então, se tem 2 ângulos e um lado, é a lei do seno, tá bom? Então, a gente vai ter que utilizar a lei dos senos para resolver. Como que utiliza? Começa a fazer relações entre um lado e o seu ângulo correspondente. Então, faz uma razão aí. Então vamos começar, para não se perder. Então faz assim, 3 dividido por seno do seu ângulo correspondente, né? Qual que é o ângulo correspondente aqui? 30 graus. Seno de 30 graus. Essa razão é proporcional a eu pegar qualquer outro lado e dividir pelo seno do seu ângulo, né? Então vamos parar para pensar, né? O que o exercício quer que eu calcule? Calcule a distância entre essas duas esquinas. Então vamos chamar isso aqui, por exemplo, de Czinho, né? Por quê? Porque o C é o ângulo que está oposto a esse lado, né? Então vamos chamar ele de Czinho. Então se eu pegar esse lado Czinho e dividir pelo seu seno do seu ângulo, né? Quanto que é o seno do ângulo dele ali? É o seno de 60 graus, ó. O Czinho ele está oposto aqui, né? Então a gente vai dividir por seno de 60 graus. Essa razão ela é proporcional a essa razão aqui. Bom, qual que é o próximo passo aqui agora? É resolver o seno de 30 e resolver quanto que é o seno de 60. Aí a gente pega e coloca ali e substitui no lugar. Então vai ficar o quê? Seno de 30 é 1 meio. Então vamos colocar aqui ao lado, ó. 3 dividido por 1 meio. E isso vai ser igual ao quê? Czinho dividido por seno de 60 graus. Seno de 60 graus, na tabela de ângulos notáveis, é raiz de 3 sobre 2, tá bom? Então vamos escrever aqui, raiz de 3 sobre 2. E aí agora, olha o fato bem legal que apareceu aqui. Temos uma igualdade e tem um 2 aqui dividindo em ambos os lados da igualdade. Então a gente pode eliminá-los, né? Eles se anulam. Então vamos fazer isso para simplificar um pouco a nossa expressão. E aí o que resta, né? Vai restar aqui, ó, o 3 dividido por 1, isso vai ser igual a C dividido por raiz de 3. Sobrou isso, vamos escrever aqui embaixo. Vai ficar 3 dividido por 1, isso é igual a C dividido por raiz de 3. Agora o próximo passo é multiplicarmos 1 vezes C. Quanto que é isso, professor? Vamos colocar aqui ao lado. É C. Isso vai ser igual multiplicarmos 3 vezes raiz de 3. Bom, o nosso enunciado nos diz que raiz de 3 é igual a 1,73. Então a gente pode usar essa informação. Então vamos substituir aqui, ó, se a gente colocar 1,73, 1,73 vezes 3 dá quanto, professor? Vai dar 5 com 19. Então vamos substituir e já vou colocar o resultado aqui, 5 com 19. Muito bem. Então, a gente tem que o tamanho do C ali, ele é 5 com 19 centímetros, né? Vou colocar aqui. 5 com 19 centímetros, tá bom? Isso no mapa, né? Porém, na escala da vida real, ele é 1000 vezes maior. Então, o que a gente precisa saber? A gente quer saber na vida real, né? Então, vamos multiplicar isso daí por 1000. Multiplicando, então, os 5 com 19 vezes os 1000, vamos ter quanto, né? Vamos ter aí 5.190 centímetros, tá? E aí, se a gente quiser saber em metros, basta dividirmos isso aqui por 100, né? Por quê? Cada metro tem 100 centímetros.
Então, fazendo essa divisão aí, isso daí é a mesma coisa que 51,9 metros. E essa é a resposta final do nosso problema, né? Vocês podem ver, então, que a alternativa correta aqui é a letra B de bola. Muito legal, né? Esse problema, então, ele envolve a lei dos senos. Ele nos mostra uma aplicação onde a gente pode utilizá-la. Com isso, com os dois exemplos anteriores e com esses dois problemas, a gente conseguiu aí entender quais são as leis do seno e cosseno e também como utilizá-las para resolver problemas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Acredito que com ela vocês podem resolver vários e vários problemas aí de lei dos senos e cossenos. Foi um prazer tê-los comigo até aqui. E se vocês ainda não são inscritos, eu vou pedir para vocês descer aí embaixo, clicar no botão de inscrever-se, ativar também lá o sininho e clicar em todas as notificações, que é assim que eu postar novas aulas, vocês vão estar recebendo-as e vocês vão poder estar assistindo mais aulas como essa, tá bom? Então valeu pessoal, até a próxima, bons estudos, tchau, tchau!